Continuando então, pessoal, acabou cortando aqui o vídeo, né? Mas aqui mostra pra gente justamente os tipos, né, os modos de vibração que nós podemos ter da molécula. Cada um desses modos de vibração que a molécula possui vai interferir no sinal que ela vai apresentar no espectro de infravermelho, tá? Então, o que vai acontecer? Para que a gente consiga ter, né, uma absorção na energia, para a gente ter uma absorção de energia na região do infravermelho, é necessário que o momento dipolo da molécula varie à medida que a vibração acontece. Então, aí temos, né, que apenas ligações com dipolo absorvem. Quanto maior o dipolo permanente, maior a absorção. Quanto mais simétrica a molécula, menos ativa no infravermelho. Ou seja, a radiação infravermelho, para poder interagir com a molécula, né, para poder ser absorvida pela molécula, a gente precisa ter um dipolo existente ali. Isso significa que moléculas diatômicas, como por exemplo o H2, a gente não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ali. Então a gente não tem formação de carga. Então o que acontece é que quando a radiação infravermelho passa por moléculas como essa, simplesmente essa molécula não consegue absorver a radiação no infravermelho. Então, quando a gente obtém um espectro, a gente pode ter certeza que nenhum sinal daquele espectro está relacionado a essa molécula. Mas se a gente tem, por exemplo, o HCl é uma molécula que vai formar um dipolo, porque justamente tem diferença de eletronegatividade. O cloro sendo mais eletronegativo, ele fica negativo, enquanto o hidrogênio fica positivo. Isso aqui é um símbolo de carga parcial. Então, o hidrogênio fica parcialmente positivo e o cloro parcialmente negativo, tá? E aí, se a gente tem essa diferença de polos, né? A gente tem a presença de polos, consequentemente vai ter absorção no infravermelho, tá? E aí a gente percebe o seguinte, no nosso espectro de infravermelho, cada tipo de ligação vai estar associado ao número de onda. Então, assim, isso permite que a gente consiga identificar os tipos de ligação que a gente tem presentes ali na nossa amostra através da espectroscopia do infravermelho, tá? E aí nós temos que quanto mais leve, né, for a ligação entre os átomos, maior vai ser a frequência que vai existir, né, entre eles, o que faz sentido, né? Se o átomo é mais leve, ele vai conseguir vibrar mais, então vai conseguir ter um número de ciclos maior em um determinado intervalo de tempo. Então, consequentemente, isso vai estar associado a maiores frequências, tá? E aqui, ó, deixa eu dar uma voltada aqui, ó. A gente percebe que altas frequências possuem números de onda grandes. Então, frequência e número de onda estão associados de forma diretamente proporcional. Então, justamente a gente percebe que se ligações mais fortes apresentam bandas de absorção com número de ondas maiores, e nós temos que ligações, era esse o slide que eu queria, ligações entre átomos mais leves vibram com frequências maiores. Se eles vibram com frequências maiores, terão números de onda maiores. Então, se a gente for perceber, ó, por exemplo, a ligação CH,
justamente em comparação às outras, nós temos átomos mais leves, porque em todas essas ligações tem carbono. Mas o carbono se liga aqui ao hidrogênio, que dentre carbono, oxigênio, cloro, bromo e iodo é o mais leve que a gente tem. Então, aqui, como a gente tem átomos mais leves, isso vai estar associado a uma frequência maior, por consequência, a um número de onda maior em comparação às demais ligações. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de um espectro no infravermelho. Então, a gente vê que nesse espectro, nós temos aí a presença de bandas, né? Podemos falar de sinais, e cada um desses sinais, eles vão estar associados a algum determinado tipo de ligação entre determinados átomos. Então, né, a gente tem aí esse espectro da transmitância pelo número de onda, então a gente consegue analisar uma amostra e justamente determinar esses estados, né, vibracionais e o tipo de ligação que a gente tem ali entre os átomos, tá bom? Então, pessoal, a espectroscopia, né, do infravermelho se resume nesses aspectos. Qualquer dúvida que tiverem, né, podem estar aí mandando mensagem para a gente poder trocar ideias. Até!